a notícia e depois o comentário. Vamos lá. Meu marido ficou virgem até quando a gente se casou, diz Mariana Godoy. A apresentadora Mariana Godoy fez uma revelação picante no final de seu programa Melhor Agora na TV Bandeirantes, na noite desta segunda-feira, dia 28 de setembro. Meu marido ficou virgem até os 37 anos, que foi quando a gente se casou, afirmou ela. E disse como que se deu a situação. Mariana é casada com Dalcides do Camargo Biscalquim, o nome, apresentador e ex-padre desde 2004, está explicado. Eles se conheceram através de um amigo em comum quando ele trabalhava na TV católica Canção Nova. Meu marido era padre e largou a batina para casar comigo. A gente era amigo e, na verdade, a nossa relação era tão intensa, tão verdadeira e tão honesta, que o que menos teve foi sedução. Isso veio depois, até porque ele não se permitia mesmo, disse durante o programa. Vamos a outra notícia referente a isto, com mais... sim, agora eu estou conhecendo esse sujeito. Eu já vi ele na TV realmente. TV Canção Nova. Até admirava a oratória dele. O Melhor Agora dessa segunda-feira, dia 28, terminou quente durante o Beating Night, momento em que os convidados se reúnem no bar da mixóloga Bianca Petrillo e responde perguntas picantes sobre o até para a senhora apresentadora, que não é nenhuma novinha, Mariana Godoy, que outrora trabalhava no jornal da Rede TV, e compartilhou detalhes da sua relação com Dalcides, seu companheiro desde 2004. Como já dissemos, veja então. Meu marido era padre, largou a batina para casar comigo. A gente era muito amigo, na verdade a nossa relação era tão intensa, tão verdadeira, tão honesta, que o mesmo não tendo tanta sedução por parte dele, ou que o que menos teve, isso veio depois, até porque ele não se permitia isso, e ficou virgem até os 37 anos, que foi quando a gente se casou, e eu tinha 35 anos, então ele é mais velho que ela. Aí, meu Deus, e ele vai me matar, finalizou a apresentadora. Um segredo, não era para contar. Ele mais velho que ela, casaram no ano de 2004, fazendo as contas, já tem aí 16 anos, então ela está com 51 anos, nem parece, e ele com 53. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de virgindade, porque é um tema tabu, muitos não querem falar. Eu acho que cada indivíduo, ele deve ter a liberdade para, sexualmente, fazer o que quiser, digo, diante da sociedade. E se ele é cristão, ele deve. Se conseguir, às vezes as pessoas não conseguem, caem no pecado. Casar virgem é bom. O que eu mais acho terrível é a sociedade achar que a pessoa que está se reservando para o casamento, seja homem, seja mulher, isto seja errado. E a esquerda pregou muito isso. Eu me recordo certa feita que teve um programa com essa temática nos altas horas, ou no altas horas. E lá o Serginho Groisman trouxe duas atrizes globais bastante liberais, uma inclusive era gaúcha,
me fugiu o nome dela, mas era de pele escurinha e fazia sucesso naquele momento. E trouxe uma cristã ou evangélica que tinha, me parece, 26 ou 27 anos e estava estudando, inclusive só se dedicando aos estudos, e que se declarava virgem. No entanto, parece que ali no programa ela não teve muito conforto, ali ela não foi ouvida como devia, serviu mais para deboche. Inclusive essas atrizes diziam, meu Deus, você está aguentando isso? Que absurdo! Como se fosse um absurdo. Com o passar do tempo as coisas vão mudando, a inversão de valores. Outrora, manter-se pudica era tudo. Já na sociedade odierna, é uma coisa do outro mundo. Inclusive, para quem não conhece legislação, o último Código Civil, que não é esse de 2002, o outro, de 1916, tinha lá nele o dote. O que era o dote? O homem que desvirginava, ou de acordo com o próprio código, ele desaflorava a menina, teria que pagar o dote, pagar uma indenização para reparar o desfavoramento. Para você ver como que era a sociedade brasileira há tempos atrás, e não tão tempos assim, porque isso vigorou até 2001, 2002. Agora, por outro lado, a gente sabe que tem preconceito, principalmente dos liberais. Nós temos um extremismo por parte dos conservadores, ao ponto que um casal que esteja a fim de construir matrimônio não pode coabitar, mesmo namorando sinceramente, durante o namoro, só quando casar. E eu digo, pessoas que nem são cristãs ou estão dentro da igreja necessariamente, é mais controlado pelos pais. Até entendo, menores de 18 anos, tudo bem. Estando sobre o teto dos pais, tudo bem. Mas depois da maior idade, é com eles. Então existe uma falta de equilíbrio e uma falta de respeito à opinião, o desejo de cada um. Se a pessoa quiser se manter virgem pro resto da vida, o que eu tenho a ver com essa orientação sexual ou esse desejo da pessoa? Quer ser eunuco? Tudo bem. Estou falando agora no âmbito da sociedade, de acordo com a Constituição, de acordo com o Estado Democrático de Direito. Se a pessoa quer ficar solteira e aproveitar, problema dela. Apesar de que na teologia, na palavra de Deus, essa pessoa pode ter alguns dissabores exatamente pelo fato de ter plantado mal. No entanto, tem-se o direito para fazer o que bem entender. Claro, desde que não cometa crime, estupro, pedofilia, pederastia, desde que, se fosse de acordo com a legislação antiga, não cometesse adultério, né? Agora pode. Até 2005 não podia, era crime também. Mas claro que o camarada que comete adultério já está casado, já é uma outra configuração. Mas eu digo do solteiro ou da solteira que anda com casados. É errado? É claro que é errado. No entanto, nós estamos numa sociedade que aquilo que é errado moralmente não necessariamente é legal. Como citei há pouco, o adultério, ele é reprovado moralmente, mas, contudo, todavia,
No âmbito legal, não é crime. Do mesmo modo que as prostituições, não digo necessariamente a prostituição lá na Casa da Luz Vermelha, que nem era para existir. Elas não têm direito à carteira assinada, apesar de termos bancadas defendendo isso, do PSOL, defendendo a prostituição, a profissão mais antiga do mundo. E elas também, se fosse analisar a lei de contravenções penais, nem podiam, porque configura naquela máxima de pessoas vadias, que não trabalham, que dão escândalo, que atentam contra os bons costumes, a moral, que quer dizer costume. No entanto, prostituições que não sejam nesse local, que a pessoa não é a meretriz rameira mesmo, mas que o camarada fica aí numa balada com uma, fica na balada com outra, faz isso, faz aquilo, isso não é crime. Agora, do ponto de vista cristão, é pecado. Voltando à temática sobre a virgindade, porque na sociedade que vivemos é um tema muito, como eu disse no início, tabu, e também existe muito preconceito, muita zombaria, muito deboche, como se fosse coisa do outro mundo. Eu acho que a questão sexual, cada um resolve do jeito que quiser. Não precisa ninguém estar metendo o bedelho, dizendo isso, dizendo aquilo. Cada um segue o que quiser. O camarada quer ser padre, como é o caso desse marido da Mariana Godoy, que era padre e ainda está fazendo algum trabalho na TV da Igreja Católica, possivelmente como diácono ou como um outro cargo, porque o padre não pode casar. Um grande erro, crasso erro da Igreja Católica, que não tem respaldo bíblico. Haja vista que a Bíblia não proíbe nenhum homem que tem desejo por mulher casar. Do mesmo modo, nenhuma mulher que tem desejo casar. Aliás, a recomendação é para exatamente se casar, para evitar o abrasamento, o desejo, a ardência, a concupiscência, a paixão carnal, para não viver na prostituição. E vedando o camarada que tem um sonho de ser padre, sacerdote, aí ele cai lá, uma mulherzinha, cai numa outra tentação ali com um homem, homossexualismo, pois cai lá na outra tentação com um coroinha, o menino, nos casos de pedofilia que o Vaticano tem abafado. Isso não é do Evangelho. Na Bíblia a gente tem a noção de que nada é por força nem por violência, nem para casar como nem para não casar. Tem um outro erro que eu percebo que existe em igrejas, e aí já é a igreja evangélica, que força pessoas a casarem. Tem pessoas que querem servir a Deus sem casar. Mas para a igreja evangélica tem que casar, porque se não casar tem algum problema. Pode ser lésbica, pode ser homossexual. E já na igreja católica não pode casar. E o que casa é visto com maus olhos. Perde o carro. Você vê a loucura. Inclusive da igreja a qual pertenci, para você ser pastor. Porque o pastor que muitos falam por aí é um termo genérico do senso comum. Porque cada instituição de denominação, ela tem uma hierarquia. Então, naquela que eu pertencia, a hierarquia de número 5 era considerada o pastor. Ou a pessoa era considerada pastor, só que ela tinha que casar. A não ser que isso mudou. Mas outrora só podia ser pastor se fosse casado. No máximo que ele ia conseguir é ser cooperador ou diácono. Olhe lá. E tendo tantos anos já de experiência no Evangelho e ali dentro daquela instituição. Então, as pessoas têm que analisar isso também. Agora, voltando a essa temática de virgindade, é bom sim, é recomendado sim,
você esperar. Inclusive tem até um movimento aí intitulado Eu Escolhi Esperar, que tem uma igreja que fala sobre isso, tem a ministra Damares também que já falou sobre isto. No entanto, como eu disse, que não seja nem por força, nem por violência. Sobre a pessoa, perdi, não perdi. Agora eu vou para o inferno porque eu me relacionei com uma pessoa que não vai ser meu marido ou que não vai ser minha esposa. Digo para os jovens, não, que querem ser cristãos. Deus perdoa esses pecados. Mas tem que se arrepender e tem que procurar o caminho certo. Assim como Deus perdoa se ocorrer alguma problemática no casamento que não dá mais certo, que não venha dar mais certo, e a pessoa tem que se divorciar, ou divorciando e casando novamente, inclusive. Mas isso, cada um é cada um. Cada um vai prestar conta diante de Deus, cada um tem a sua consciência para julgar o que é certo e o que não é. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui, e que muitos não pensam sobre, mas a questão da virgindade, ela não está ligada ao rompimento do ímen da mulher. Às vezes, o homem, no caso, ejacular lá na mulher. Ou penetrar, penetrar e ejacular. O termo virgindade na Bíblia você encontra de várias formas, vários significados. Tem a virgindade no sentido espiritual, inclusive Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens. 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes. Na realidade seria prudente e imprudente. No Velho Testamento é falada sobre a virgindade. É mencionado na palavra virgindade. Israel como nação, a esposa do Senhor, ou de Deus, que vai casar com ele. Depois nós temos em Cristo, no Novo Testamento, a noiva. Também deve ser virgem, pura, santa, para casar com o noivo, Jesus. Metáforas. Nós temos, sim, a questão literal da virgindade, e também a gente pode interpretar como uma outra configuração de virgindade, no sinônimo de ser uma pessoa santa, pura, ou de ser às vezes inocente, de ser pudico, o indivíduo. E ainda, falando já no termo literal, no coito em si, como eu disse, tem pessoas que acham que a virgindade, isso eu já vi sendo falado por sexólogos, por especialistas na área há muito tempo atrás, e eu já tinha esse pensamento há muito tempo. Não rompeu o ímã e ela está virgem. Negativo. Houve a penetração, já não é mais virgem. Eu não ejaculei lá dentro, penetrei, ou fiz um sexo oral, sou virgem, homem. Não, negativo. Já teve relação. Por outras vias, mas teve. Porque, sabe o que ocorre? Inclusive, eu já ouvi isso de jovens, de igreja. Não, eu vou ficar com a menina ali, e se eu tiver um desejo, no máximo eu vou fazer um sexo oral ou anal com ela. Eu não vou penetrar para não romper o ímã dela, para mim não tirar a virgindade dela. E eu também não vou perder a minha. Negativo, já perdeu. Ambos já perderam. Isso não é falado em igreja, tabu também. Outros vão dizer que tem que romper a pele do pênis do homem, que tem a ver inclusive com aquilo que Cristo e os judeus faziam, a circuncisão, porque a circuncisão é tirar a pele ali por cima,
do órgão genital do homem. Eu estou com um nome aqui, mas eu não vou falar esse nome para ver se é isso. Deixa eu só falar, ver aqui o nome técnico. Porque eu já estudei isso aí, né? O prepúcio, o nome correto. O prepúcio é aquele cordãozinho, vamos dizer assim, que fica ali no redor, né? Atrás do pênis e tal. E tem gente que acha que para perder a virgindade tem que arrebentar aquele prepúcio, aquele cordãozinho. Negativo. Porque tem alguns que não são arrebentados e que não incomodam, outros arrebentam. E aí nós temos o problema da fimose, que já é uma outra coisa que impede, inclusive, da pele vir para baixo. Tudo isso tem que ser ensinado, porque às vezes a pessoa tem um problema, não sabe, fica aborrecido, a igreja não ensina, na escola tem medo de perguntar. Então, a pele que cobre a glande, que seria a cabeça do órgão genital do homem, aquela pelezinha, aquela pele se chama prepúcio. E a circuncisão é cortar esse prepúcio, essa pelezinha. Está na Bíblia isso, mas ele não explica por quê. É o pecado, é o fim do mundo. E tirar essa pelezinha, esse prepúcio, que às vezes tem um cordãozinho aqui, às vezes não tem, um cordãozinho aqui que segura aqui, e às vezes quando não arrebenta, no caso, né? E fazer essa higiene até é bom para o próprio órgão genital, segundo a tradição dos judeus. Que é uma espécie de higiene, dá para você limpar mais aquela parte para não ter problemas depois. Tá? A Bíblia fala de sexo e as pessoas ficam com medo. Eles não explicam o que é a circuncisão. Eles explicam o que é a circuncisão? Ó, o que é a circuncisão? Vamos lá. A circuncisão... Ai, agora é uma imoralidade agora. Eita. Ó, glande, prepúcio aqui atrás. Corta essa pelezinha aqui, ó, que tem um cordãozinho que vem para baixo. Corta isso aqui, ó, é a circuncisão que os judeus faziam e que Jesus, quando tinha 8 dias, de acordo com a tradição dos judeus, ele fez isso, fizeram isso, ele tirou e ficou assim. Agora, quando tem fimose, tem que ter cuidado, porque não dá para tirar esse prepúcio aqui e não abaixa aqui, ó, não abaixa, tá? Bruno aqui também ensina como se fosse um sexólogo. Mas isso é Bíblia. Eu não sei porque que as pessoas têm medo de falar sobre isso que está na Bíblia, meu Deus do céu. A primeira vez que eu ouvi falar da circuncisão, acho que foi em 2006. Ou até mesmo... foi em 2005, perdão. Porque eu li a Bíblia toda em 2005. E eu fui procurar o que era no Google. E aí eu disse, era isso então? E depois eu vi uma pesquisa que essa ação que os judeus faziam, ainda fazem, ajuda muito na limpeza do órgão genital do homem, como eu já disse, no pênis, e evita doenças. Olha só, que coisa boa. Uma vez eu fui falar com meu primo sobre isso, ele começou a dizer, que não sei o quê, mas que moralidade, que não sei o quê. Na Bíblia. E para não dizer que é mentira minha, eu vou colocar aqui para vocês verem o que significa a circuncisão, porque eu mostrei ali. Vamos lá. Circuncisão, que está na Bíblia. Circuncisão masculina é remoção do prepúcio que foi mostrado ali no pênis humano. No procedimento mais comum, o prepúcio é aberto, as aderências removidas
e a pele separada da glande. Posteriormente é colocado um grampo próprio para estabilizar o pênis e a pele do prepúcio é cortada. Inclusive eu vou procurar aqui a notícia que diz que a circuncisão é boa. É para a higiene. E quanto tempo que os judeus fazem a circuncisão? Desde a época da lei, 1500 anos antes de Cristo. Há 3000 anos eles fazem. Ó, aqui, inclusive no Mais Saúde, é uma dica de saúde. Que em breve aí, se der certo, eu vou ter um programa que eu fazia, vamos ver se está para fazer, o programa intitulado Celebrar a Vida. E lá eu falava disso. Porque para mim, não tem nada que me amarra. Está na Bíblia, eu falo. Vamos lá. Os benefícios. Olha, inclusive dizem aqui os cientistas que esse procedimento é feito há mais de 15.000 anos, como modo de aumentar a higiene masculina e purificar a alma. Mas eu quero ver os benefícios. A circuncisão, quando feita na infância, apresenta alguns benefícios. Entre eles, podemos citar a infecção urinária em homens, pode diminuir, não acontece. Acontece geralmente em crianças não circuncidadas, devido ao favorecimento do crescimento de bactérias nas secreções armazenadas no prepúcio. Observação: esmegma é uma espécie de muco branco composto por células esfoliadas e gordura que pode se acumular sobre o prepúcio. Redução das infecções do pênis, como a balanite, infecção da glande, e a postite, infecção do prepúcio, também pode ocorrer menos em crianças circuncidadas. Redução do câncer peniano e do câncer do colo do útero nas parceiras, o benefício até para elas. Homens circuncidados apresentam menor risco de ter câncer peniano. Todavia, é bom destacar que essa doença também é rara em não circuncidados. Esse benefício só existe quando a circuncisão é feita ainda na infância. Tem gente que está fazendo aí da fase já adulta, mas o bom é lá com 8 dias, como está na lei, né? Se foi dito para fazer aquilo é porque tem benefício. Homens circuncidados após a adolescência não apresentam taxas de menores de câncer peniano. Então tem que ser na própria infância. Redução das doenças sexualmente transmitíveis, né? DST, e também de HIV. Claro que tem que ter todo cuidado aí para fazer a circuncisão e tal. Então, os benefícios que Deus deu para o povo de Israel fazer, e quem faz, está tudo tranquilo. Essa Mariana Godoy foi jornalista da Globo. Foi também. A Globo, Rede TV e agora está na Band, verdade. Sexo é tabu, Parece que eu estou dando aula de sexo. Tá, então, rasgue a Bíblia. Por isso, quando eu digo aqui no canal que a Bíblia é um manual completo, que tem tudo ali para a vida, as pessoas não acreditam. Circuncisão, a aula de sexo, entre aspas, está aqui. Aqui fala sobre masturbação, sobre poluição noturna, tudo lá no Velho Testamento, antes de Cristo, na lei. Fala sobre o próprio óvulo da mulher,
fala sobre a menstruação, claro, com outros nomes, mas dá a entender claramente. Fala de tudo aqui. Fala sobre o homossexualismo, não com um termo, homossexualismo ou lesbianismo, fala de sodomia, mas está tudo aqui. Então as pessoas, elas ficam assim, meu Deus, falando de sexo na igreja, fim do mundo. Querido, está aqui dentro da Bíblia, você nunca leu então a Bíblia. Você é o quê? É isso o grande problema da religião. A religião te aliena, te fanatiza, te deixa burro, te deixa cego. Quando eu comecei a ler a Bíblia, inclusive eu tive a recomendação no início para ler a Bíblia do Novo Testamento para cá. Pode ler o Velho, porque no Velho é que vai ter isso aí. Mas fazia parte ou faz parte da igreja, porque Jesus nasceu de acordo com a lei do Velho Testamento. Então ele dizia, não, só o novo, que fala mais de espiritual. Mas também fala de sexo novo, não fala? 1 Coríntios 7 sobre o casamento. Que quando a mulher tem desejo tem que dar, quando o homem tem desejo tem que dar. Entre aspas, tem que conceder. Tem que ceder. Paulo não falou sobre isso? Então, como eu estava dizendo, e eu até quero, porque senão os religiosos ficam doidos, né? Já que eu falei da circuncisão, a lei da circuncisão, onde está o versículo bíblico? Vamos lá. Levítico 12, 2, 3. Vamos ler. Tem até a purificação depois do parto, aqui no capítulo 12. No 8º dia será... Não, primeiro vamos ler. O 2. Diz aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Falando aqui menstruação. Será imunda. Entre aspas, imunda. A própria, entre aspas, sujeira da menstruação, ou sujeira, queria outro termo, me veio esse. Só para limpar. No 8º dia será circuncidado o prepúcio, está o prepúcio aqui, do menino. Olha a aula de sexo na Bíblia. Meu Pai amado, é o fim do mundo, Jesus vai voltar, está aqui, Levítico 12, 2, 3. Legal? E ainda sobre a questão da virgindade, nós vamos encontrar também que está na lei. Só vou consultar o Google, que eu não me recordo exatamente os versículos. Faz muito tempo que eu li o Velho Testamento, mas já encontrei aqui. Deuteronômio 22. Vamos falar da virgindade aqui. Aqui também. Vinte e dois, versículo 13, é isto? Vamos ver. É sobre as leis do casamento. Aqui fala, olha só, inclusive isso aqui tem a ver com direito. Quando eu falei lá do Código Civil do dote, tem embasamento aqui da lei de Moisés. Olha o que diz da lei sobre o casamento, Deuteronômio 22, 13. Se um homem desposar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ou seja, tirar, desaflorar, tirar a virgindade, ele imputar delitos vergonhosos contra ela, divulgar má fama, dizendo, tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei ela virgem. Também tinha essa questão do homem tirar a virgindade e não continuar o casamento com ela, como do homem descobrir que a mulher não era mais virgem. Está aqui. Tomei essa mulher e me acheguei a ela, porém não achei ela virgem. Agora tinha aqueles que mentiam, né? Podiam lá dizer, não, ela não é virgem, mas era, queria outra, enfim. Os pais da moça tomarão as provas da virgindade dela e as levarão aos anciãos da cidade à porta.
O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a esse homem, porém ele a aborreceu, coabitou com ela. Ele a imputou delitos vergonhosos, dizendo que não achou minha filha virgem. Mas aqui estão os sinais da virgindade dela. Tem os pais mostrar a virgindade da menina. Então os pais estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, que é a mesma coisa que presbítero, vai ser falado lá no Novo Testamento. Os quais tomarão aquele homem e o castigarão, porque o homem disse que a moça não era virgem, ou seja, ele desonrou ela, ainda disse que não era virgem e era mentira. Vamos lá. Condelá-lo-ão em 100 ciclos de prata e entregarão ao pai da moça, porque divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela continuará a ser uma mulher e ele não poderá mandá-la embora enquanto viver. Porém, se a acusação for verdadeira e não se provar a virgindade da moça, esta será conduzida à entrada da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Ela cometeu loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim extirparás um mal de ti. Na época era mais severo, né, sobre a virgindade, veja só. Se fosse comprovado que a moça era virgem, não era mais virgem, tinha que matar. E se fosse mentira por parte do homem, só pagava um ciclo, não era morto, né? Era só com as mulheres. Aí tem uma espécie de machismo. E se o homem for, agora vendo para o homem, e se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher, e assim extirpará o mal de Israel. Bom, enfim, esta questão sobre o casamento eu vou falar lá no outro canal, numa live, lá no Pregador, que tem umas coisas aqui interessantes para a gente pensar acerca. Por isso que é interessante a gente ler a lei. E isso não foi me ensinado em igreja. Foi me ensinado só, começa com o Novo Testamento. Não, mas você tem que entender o processo histórico para ter uma dedução, um entendimento, para saber sobre qual era o contexto na época de Jesus e depois como se deu na igreja primitiva. Mas eu segui, quando eu comecei a ler a Bíblia, essa recomendação. Ler primeiro o Novo Testamento, depois vai ler o Velho Testamento. Aí me recomendaram não ler Cantares de Salomão, porque Cantares de Salomão ali está falando do amor de Salomão pela sua mulher, né? Ali tem coisas picantes. A Bíblia também. Enfim, meus caros, a live não era para ser bíblica, acabou sendo, né? Eu gosto de trazer esses temas polêmicos, entre aspas, para comentar aqui. O canal também fala um pouco de Bíblia, apesar do outro aqui ser o mais correto, é o mais correto nesse sentido, que fala mais. Ok, meus caros? Então, leia a palavra do Senhor, para não ser enganado aí, para não passar vexame. É que existe demônio do sexo sucubus. Bom, eu falei no outro canal, há quem diga que tenha, mostrado lá uns vídeos e tal. Pode ser paranoia também, pode existir. Comprovação 100% que exista, não é muito claro. Até porque eu consigo entender que exista nos sonhos dos homens sonhos próprios, sonhos que Deus fala com o homem e sonhos que o maligno perturba. Então, temos que analisar esse contexto. A gente não pode ser extremista. A pessoa teve um sonho erótico, ou a pessoa teve um sonho perturbado, é o maligno, é o diabo, copulando com o ser humano. Porque, como eu disse naquele vídeo, a gente vai ter que acreditar, e a Bíblia não é muito clara nesse sentido, que os anjos caídos copularam
com as mulheres na terra. E aí nasceram os Nephilims, o encontro dos Belai Elohim, junto com os que tem outro nome lá, galera. Benai Elohim, que seriam os anjos de Deus, com as filhas dos homens, né? Filhas dos homens. E aí vieram os Nefilins, que são os gigantes e tal. A gente tem que acreditar nisso. A Bíblia não é muito clara nesse sentido, até porque para respaldar a existência dos Nefilins, a gente tem que recorrer lá ao livro apócrifo de Enoque, que não foi ele que escreveu, porque ele foi arrebatado quando tinha 300 e poucos anos para os céus. Mas é uma possibilidade, como eu disse, o inimigo pode interferir sim, mas tem a carne, tem a mente trabalhando e no sono sendo uma válvula de escape, para você pensar uma outra coisa, para você se desestressar, enfim. Bom, tá aí comentário, a live referente sobre essa questão. Como eu disse, a nível da sociedade, eu penso que cada um tem que se conscientizar e respeitar o seu semelhante, seu quadrado, independente do que ele queira ser sexualmente. Se ele é cristão, tem que respeitar mais ainda, se você também é cristão. Aí já vem a questão da palavra e tal em si. Se o camarada quer, ou a mulher quer, isso tem um erro na igreja. Como eu disse, se ele e ela querem ficar solteiros até o fim do mundo ou até a morte, a igreja não deve interferir nisso. Porque tem aquelas irmãzinhas, Deus está preparando um boy para você. Deus está preparando alguém para você. Deus está preparando alguém para você. Na realidade, na minha época, era o Isaac e a Rebeca. Espera que a Rebeca está vindo para ti. Espera que o Isaac está vindo para ti. Como se a pessoa estivesse dentro da igreja para procurar mulher. Como se a pessoa quisesse estar dentro da igreja para casar. Isso é um erro grande, terrível. Porque a primeira casa de Deus é chamada casa de oração, não é casa de namorico. Confraternização fora da igreja é uma outra questão. Agora, dentro da igreja é local para adorar a Deus e não para coabitações. E geralmente em cultos onde se fala da grandeza de Deus, você não vai estar falando de sexo. Existem outras reuniões à parte, de ensino e tal, para falar sobre isso aqui. Mas tudo que você possa imaginar está na Bíblia, está. Abraço e até a próxima.